Quando as pessoas ouvem o nome Jeffrey Epstein pela primeira vez, quase sempre acham que essa é só mais uma história de crime sexual, envolvendo gente rica. Mas isso é como olhar só a ponta de um iceberg e achar que ele termina ali. O caso Epstein não virou um dos maiores escândalos do mundo por causa do que aconteceu. Ele virou por causa de quem aparece ao redor e do que nunca foi explicado depois. Jeffrey Epstein não nasceu poderoso. Ele não veio de família bilionária, não criou uma empresa famosa, não inventou nada. Nos anos 1970, ele era apenas um professor de matemática em uma escola de elite nos Estados Unidos. E aqui já surge a primeira pergunta simples, do tipo que qualquer brasileiro entende. Como alguém sai de uma sala de aula e, poucos anos depois, passa a conviver com bilionários, políticos e membros da realeza? Não existe um momento claro de virada. Não existe uma empresa que explique sua fortuna. O que existe é um salto estranho. Epstein passa a se apresentar como gestor financeiro de grandes fortunas, mas até hoje ninguém conseguiu apontar com clareza quem eram seus clientes principais, ou quanto exatamente ele administrava. Mesmo assim, ele acumulou mansões em Nova York, Paris, Novo México, uma ilha privada no Caribe e acesso constante a jatos particulares. E é aqui que os registros começam a falar mais alto do que explicações. Ao longo dos anos, surgem listas de voos, os famosos flight logs, registros oficiais de aviões privados, mostrando que diversas pessoas influentes viajaram com Epstein. Esses registros não provam crimes, mas provam proximidade. Entre os nomes que aparecem em documentos, reportagens ou processos estão figuras como Bill Clinton, o príncipe Andrew do Reino Unido, grandes empresários, acadêmicos e investidores famosos. Todos, é importante dizer, negam envolvimento em crimes. O ponto aqui não é acusação, é padrão. Por que tantas pessoas poderosas aparecem orbitando o mesmo homem? Ao mesmo tempo, começam a surgir relatos de jovens, muitas delas menores de idade, dizendo que eram recrutadas para supostas massagens. O discurso era sempre parecido: tarefas simples, pagamento em dinheiro, pedidos estranhos, silêncio. Por muito tempo, essas histórias não avançam. Não porque faltavam relatos, mas porque ninguém queria comprar essa briga. Até que, em 2008, o caso explode oficialmente. Epstein é investigado por crimes gravíssimos. E o que acontece em seguida é um dos episódios mais controversos da história recente da justiça americana. Ele fecha um acordo judicial extremamente favorável, evita acusações federais, cumpre uma pena mínima, tem liberdade para sair da prisão durante o dia e, mais grave ainda, o acordo concede imunidade a possíveis cúmplices não identificados. Isso não é comum, isso não é normal, e isso não acontece com pessoas comuns. Anos depois, promotores afirmariam que sofreram pressão. As vítimas dizem que foram deixadas de lado. Especialistas em direito classificam o acordo como absurdo, mas o fato é simples. Epstein sai praticamente livre e continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Ele segue recebendo visitas, segue viajando, segue protegido por uma rede invisível, até 2019. Com novas investigações federais, o clima muda. Epstein é preso novamente, agora sem acordos fáceis. E aqui acontece algo crucial que muita gente ignora. Pela primeira vez, ele representa um risco real para outras pessoas. Vivo, ele podia falar, podia negociar, podia entregar nomes, detalhes, conexões. E então vem a noite que transforma o caso em algo ainda maior. Jeffrey Epstein é encontrado morto em sua cela, em uma prisão de segurança máxima. A versão oficial diz suicídio, mas, conforme os detalhes aparecem, a confiança do público desmorona. As câmeras da ala não funcionavam. Os guardas responsáveis pela vigilância não seguiram o protocolo. Registros estavam incompletos. Transferências estranhas aconteceram pouco antes. Tudo isso junto não prova uma teoria, mas cria uma pergunta que nunca foi respondida de forma convincente. Depois da morte de Epstein, o que acontece é talvez ainda mais revelador. O assunto não cresce, ele esfria. Investigações continuam, mas sem o mesmo peso. Muitos documentos são selados. Nomes que apareciam com frequência somem das manchetes. A mídia trata o tema como algo encerrado, mesmo com dezenas de perguntas abertas. E aqui está o ponto central desse vídeo. O caso Epstein não é mal explicado porque é confuso. Ele é mal explicado porque explicá-lo até o fim gera consequências demais. Não é sobre provar culpa de A ou B. É sobre entender como um homem sem origem clara conseguiu acesso às pessoas mais poderosas do planeta, como recebeu proteção institucional em momentos críticos e como, depois de sua morte, o silêncio venceu a curiosidade. Talvez Epstein não fosse o topo da pirâmide. Talvez fosse apenas alguém que sabia demais, ou alguém colocado exatamente onde estava para conectar mundos que não deveriam se tocar. No fim, o maior escândalo Jeffrey Epstein pode não ser o que aconteceu em suas propriedades privadas. Pode ser o fato de que, depois de tudo isso, quase nada realmente aconteceu. Nenhuma grande limpeza, nenhuma explicação completa, nenhuma resposta à altura.
Porque algumas histórias não desaparecem por falta de provas. Elas desaparecem porque chegam perto demais do poder. E é por isso que até hoje ninguém explica esse caso direito.